Ok, voltando então para a continuação da atividade 12, a cura. Então, como é que nós vamos preencher essas 10 gerações? Nós precisamos encontrar então as frequências de P e Q, né? A frequência do Fzão e a frequência do Fzinho, e nós temos que calcular também as frequências dos diferentes genótipos, Fzão e Fzão, que é P ao quadrado, Fzão e Fzinho, que é 2PQ, e Fzinho e Fzinho, que é Q ao quadrado. Sempre lembrando que o exercício ele dá uma situação, né? Ele fala que até a sétima geração, as crianças que são fenilcetonúricas, ou seja, Fzinho e Fzinho, que é ao quadrado, elas não recebem nenhum tipo de tratamento, portanto elas morrem por conta da doença. E a partir da oitava geração, elas começam a ser tratadas, ou seja, elas não morrem mais. Então é muito importante que a gente veja isso. Por quê? Porque essas frequências aqui, veja que elas são multiplicadas por um valor que é chamado de W, que é o valor adaptativo, o quanto que aquele genótipo é ou não afetado pela seleção natural. Então, no caso aqui, tanto o P ao quadrado quanto o 2PQ, que são respectivamente o homozigoto dominante e o heterozigoto, eles são multiplicados por 1, ou 100%, porque esses indivíduos não são afetados pela fenilcetonúria. Então, o valor da frequência dele vai ser multiplicado por 1 e vai ser colocado aqui. Já o Fzinho, o homozigoto recessivo, ele é afetado pela seleção natural. Então, o valor dessa frequência aqui, que vocês vão calcular, ele vai ser multiplicado por 0 e, portanto, vai dar igual a 0. Mas como é que a gente calcula isso daqui? Isso aqui é importante. Então, aqui eu mostro então duas gerações, tá? Duas daquelas gerações. Então, a primeira geração já está feita aqui, basta vocês repetirem lá naquela tabela. Então, ele diz, o exercício fala que as frequências começam em 0,8 para Pzinho e 0,2 para Qzinho. Então, para eu calcular P ao quadrado, basta então eu elevar 0,8 ao quadrado. Para eu calcular 2PQ, basta eu multiplicar 2 vezes 0,8 vezes 0,2, que dá 0,32. E para eu calcular Q ao quadrado, basta eu levar 0,2 ao quadrado. Ponto. Já está tudo calculado aqui. Acabou? Não. Eu tenho agora que multiplicar isso por um fator, que é o W, que é o valor adaptativo, para eu saber se esses indivíduos vão contribuir com alelos para a geração seguinte, por causa da seleção natural que está agindo aqui. Então, vocês sabem que o P ao quadrado e o 2PQ vão ser multiplicados por 1, né? Então, os valores se repetem, porque esses indivíduos não são afetados pela seleção natural e vão sobreviver e vão conseguir reproduzir para dar origem à próxima geração. Já o Q ao quadrado, não, ele vai ser multiplicado por 0, porque a seleção atinge fortemente esse genótipo. Então, esses indivíduos vão morrer e não vão deixar descendentes, por isso que aqui fica 0. Então, quando a gente soma aqui esse total, ele deveria dar 1, se não fosse aqui multiplicado por 0, né? Ia dar 1, ia dar unidade, mas como a seleção agiu aqui, ficou 0, portanto aqui vai ficar 0,96. Isso é muito importante, que isso aqui é o total, ok? Então, esse vai ser o cálculo feito até a sétima geração. A partir da oitava geração, percebam que esse valor aqui não vai ser mais 1, não vai ser mais 0, vai ser 1, vai ser multiplicado por 1. Então, todo mundo vai ter suas frequências para poder contribuir com a geração seguinte e, portanto, esse valor aqui não vai ser mais menor que 1. Vai ser exatamente 1 aqui essa multiplicação, essa soma. Ok, então lembra que o Heisenberg falava então, que para eu saber as frequências de uma geração, basta olhar para as frequências da geração anterior, ok? Então, aqui ele me deu que começava com essas frequências aqui, o P e o Q. E agora, quem são essas frequências P e Q da geração 2? Essas frequências P e Q da geração 2 elas vão ser calculadas a partir da geração 1. Então, como é que eu faço isso? Muito simples. Quem é P? P é a frequência do alelo Fzão, do alelo dominante. Onde o alelo dominante está? Em que genótipos que ele faz parte? Ele está tanto no homozigoto dominante quanto no heterozigoto. Ou seja, ele está tanto no P2, P ao quadrado, quanto no 2PQ. Só que no 2PQ não tem só ele, não tem só a Fzão. O 2PQ também tem um Fzinho. Então, metade do 2PQ pertence ao Fzão, a metade pertence ao Fzinho. Concorda? Então, nós vamos levar isso em conta para poder calcular essas frequências P e Q. Nós precisamos calcular essas frequências para poder calcular aqui as novas frequências dos genótipos, né? Então, P vai ser quem? 0,64, que é o P ao quadrado, mais metade de 0,32, metade do que tem aqui do heterozigoto. Porque lembra, metade desse 0,32 é devido ao Fzão, a outra metade devido ao Fzinho. Então, eu divido tudo pelo total, que é quem? 0,96 e dá 0,83. Pronto, tendo calculado P, eu consigo saber quem é Q. Por quê? P mais Q é igual a 1. Portanto, se eu quero saber Q, basta eu fazer 1 menos P. 1 menos 0,83
0,17. Portanto, esses são os novos P e Q. Então, a partir desse novo P e Q, você vai calcular esses valores aqui, para P ao quadrado, 2PQ e Q ao quadrado. E aí você vai obter os novos valores, vai multiplicar por 1, 1 e 0 e vai obter novos valores aqui. Para fazer na geração 3, vocês vão fazer igualzinho foi feito aqui. Ó. Na geração 3, os valores não vão mais ser 0,83, 0,17. São novos valores que vocês vão calcular a partir do que vocês acharam aqui para P ao quadrado e para 2PQ. Ok? Então, vocês vão fazer isso, preencher essa tabela, e no final vocês vão ter que fazer esses gráficos que mostram como é que as frequências do alelo, as frequências de P e Q, como elas se comportam ao longo das 10 gerações, lembrando que a partir da oitava geração, o Q não é mais multiplicado por 0, é multiplicado por 1, porque todas as crianças que são fenilcetonúricas, elas passam pelo tratamento, então elas vão sobreviver e são capazes de deixar descendentes. Então, para as 10 gerações, vocês vão fazer as frequências alélicas, frequências genotípicas, vão plotar isso no gráfico e ver como é que essas curvas se comportam, porque duas das questões do exercício, elas falam sobre esses gráficos. Então, vocês precisam fazer o gráfico para ver como é que ele se comporta, né, unir os pontos, ver como é que ele se comporta, a frequência de P, a frequência de Q, a frequência dos genótipos, né, P ao quadrado, 2PQ e Q ao quadrado, e ver o que a questão quer saber e responder. Ok? Então é isso aí. Boa sorte a todos.